bora lá começar, porque já são 8h30 aqui no meu celular. E aí? Exatamente. Começar. Então vamos lá. Tamar, faça a prece aí para nós, por favor. Divino Mestre e amigo Jesus, nesses instantes em que iniciamos mais uma atividade instrutiva de conhecimento dessa doutrina maravilhosa que tanto amamos, queremos te pedir, permite que os bons espíritos estejam conosco, nos acompanhando, nos intuindo, nos orientando a respeito das temáticas apresentadas. Abençoa aqueles outros irmãos que não se encontram presentes, por quaisquer que sejam os motivos, mas em especial nosso irmão João da Silva Oliveira, que ele continue recebendo essas energias revitalizadoras para que possa se restabelecer, para que possa se fortalecer cada vez mais e retornar às atividades. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor. Bom, hoje, o tema do estudo de hoje, 13 de junho de 2021, da Revista Espírita, de junho de 1861. Aqui, inicialmente, seria Fred fazendo a discussão sobre... Fred chegou. Ó, o Fred aí. Pronto, a vida futura. Então, bem-vindo. Sobre a vida futura. Logo em seguida, eu ficarei com conversas familiares do além-túmulo e Beto ficará com dissertações e ensinos espíritas. Cada um com 15 minutos para fazer suas considerações. Então, com a palavra, Fred. 15 minutos e depois um bocado, né? Depois a gente divide o restante do tempo, vai ter tempo suficiente para comentar. Ô, Marcos, parece que Fred tá com problema aí, ó. Ele saiu. Era bom você começar, né? Não, ele tá tentando entrar aqui. E aí, Fred, tudo bom? Tá indo? Tá tudo em ordem? Bom dia, estão me ouvindo agora? Pronto, agora tá Tranquilo. beleza. É com você a temática. Vamos lá, vamos tentar aqui reproduzir algumas coisas desse espírito Channing, acho que é assim que se fala, não sei. O texto da Revista Espírita, Kardec reproduz basicamente uma parte da biografia dele, né, um pedaço, né, bem limitado da biografia desse espírito, e o discurso que ele concedeu quando ainda estava encarnado, em 1834, após a morte de um amigo dele, ele fez um discurso, esse William Ellery Channing, né, americano, trouxe um discurso a respeito do espiritismo, das questões relacionadas ao mundo espiritual no entendimento dele. É importante observar que esse discurso foi feito enquanto ele estava encarnado, né? E antes do início dos fenômenos de Hartsville, lá em 1848, no próprio Estados Unidos, que muitos colocam como início do surgimento da doutrina espírita no mundo, apesar de que os sinais e os eventos do mundo espiritual para o mundo material vinha acontecendo já há muito mais tempo. Mas esses fenômenos ocorridos de forma física no condado de Hartsville, lá nos Estados Unidos, chamou a atenção das pessoas, da sociedade, e a partir daí se começou digamos, um breve estudo a respeito disso até que se chegasse à Europa com os fenômenos das mesas girantes para se dar início, então, posteriormente, a um estudo mais profundo das revelações do mundo espiritual.
Então, esse discurso desse cidadão, dessa pessoa, foi feita muito antes disso, né? Mais de 10 anos antes, onde ele coloca... Marcos, quando faltar uns 2 minutos, você fala. Ele coloca a sua opinião, né? A opinião dele, a percepção que ele tinha do ponto de vista da inteligência, né? Emocional, digamos assim, da inteligência do indivíduo, da pessoa, do conhecimento que ele tinha a respeito do que ele considerava como mundo espiritual. Ele inicia dizendo que a ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, lhe parecia, ou lhe parece, né, no caso ele está falando às pessoas, né, lhe parece pura ficção, né, seria aquela coisa de que não se pode ver e nem tocar, não se pode ser real, como se, segundo a opinião de muitas pessoas, se o que se toca e o que se vê nesse mundo também possa ser real ou não, né? Uma série de teorias a respeito disso também, até porque nós, seres humanos, nesse planeta Terra, vivemos numa dimensão tridimensional, né? É tipo um triângulo. Então, tudo que nos escapa desse triângulo de visão, de percepção de sentidos, pode não parecer real ou pode ser defendido como não real, e é isso que ele começa no discurso dele, objetivando uma compreensão melhor da vida espiritual, né? Ele fala lá na frente também, né, já mais adiante, que o quanto é irracional imaginar que não haja outros mundos senão este. É um pensamento que é comungado pela grande maioria das pessoas, não somente religiosas, mas especialmente aquelas pessoas que usam a inteligência para perceber que o universo, né, que o sistema solar especial, que é o mais próximo da nossa galáxia, não teria sentido apenas um mundo habitado ou com vida ou com as construções naturais apenas nesse planeta, né? Não teria sentido nenhum imaginar um sistema solar ou um universo apenas com este planeta, ainda mais com a criatura tão primitiva ainda como os seres humanos, né? Então, seria irracional imaginar isso, apesar de que muitos irracionalmente ainda acreditam desta maneira, né? Ele coloca aí também que se isso é uma realidade, não haveria por que também não se perceber a existência de dimensões espirituais, num termo mais modernos, ou do mundo espiritual, né? Não há sentido nenhum que a vida, com tanta energia, com tanta luz, seja feita apenas no momento de existência física, né? Seria um desperdício de energia profundo. De um modo geral, ele fala isso, né? Com outras palavras, é claro. Aqueles que nos deixaram para um outro mundo devem ter por este um interesse ainda mais profundo, né? Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Ele fala aquilo que Kardec lá na frente, e os espíritos vão falar com o surgimento da doutrina espírita, ele já adianta, né? É interessante como ele, mais de 10 anos antes, ele coloca informações e princípios que vão se sustentar nas comunicações dos espíritos codificadores, lá na frente, a partir especialmente de 1857, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos. É claro que ele mostra isso de uma forma mais pessoal, sem as informações mais aprofundadas até então, né? Se o estado futuro é um melhoramento do estado presente, né? Ele já fala de uma vida posterior a esta, né? A inteligência deve ser fortalecida, o amor expandido, a memória, etc. e tal, que ele considera naquele momento que seriam atributos ou características de quem passaria pelos laços de rompimento da vida física para a chamada vida espiritual. Se isso não ocorresse, seria como se rompesse
uma relação com o divino, uma relação com esses sentimentos mais elevados, né? É preciso que levemos o presente, seja qual for nosso futuro, feliz ou desditoso. Ele faz uma rápida abordagem na compreensão dele naquele momento a respeito das condições de diferenças, né, dos espíritos no seu nível de evolução, onde aqueles mais evoluídos, chamados bons, né, elaborarão laços novos, mais santos e mais fortes, mas aqueles que ainda teriam uma condição ainda mais limitada, mais destrutiva, poderia estar envolvidos ainda com seus sentimentos negativos, né? Na continuidade do discurso, ele poderia perguntar se os que são levados aos céus não só lembram com interesse dos que deixaram na terra, mas ainda se tem um conhecimento presente e imediato. Diz ele que não tem razão qualquer para crer que tal conhecimento não exista. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada o prova. O céu, na concepção da época ainda, né? Lembrando, mais uma vez, que ele não tinha ainda tido contato com o espiritismo, mas parece que espiritualmente ou na alma ele já tinha essas informações ou essas reflexões bastante acentuadas dentro de si, né? Lá na frente, inclusive, Kardec fala um pouco sobre isso também. Ele cita uma mensagem aqui, um pequeno texto de Milton, né, aquele filósofo, onde diz que milhões de seres espirituais percorrem a Terra tão bem quanto velamos, como quanto dormimos, né? Para justificar fazer uma introdução mais aos questionamentos que ele coloca como sementes, né? Que certamente começaram a germinar em algumas mentes naquele período, naquele momento do discurso que ele faz, né? Quando ele faz essa provocação reflexiva, perguntando, por exemplo, se não podem esses seres encher o universo, né? Esses seres espirituais, né? Assim levando o céu a toda parte. Pergunta também se é provável que tais seres sejam circunscritos como nós por limites materiais, né? Seres que vivem em mundos diversos estariam limitados às questões ou às regras ou às leis que suportam este ou aquele mundo, né? Seja do mundos materiais ou mundos espirituais, que ele faz essa balança, ele joga isso nessa reflexão como um todo, né? Ele não separa o mundo espiritual do mundo material, ele coloca essas reflexões dentro desses ambientes, né? Tanto físico como espiritual, ele considera ser irracional a não existência desses, né? Não somente porque não se vê. No caso dos mundos físicos, mesmo naquela época, já existiam vários estudos, vários livros, várias pesquisas publicadas sobre mundos do nosso sistema solar em especial, que era onde os telescópios, os binóculos da época alcançavam. Mas do mundo espiritual se tinha apenas as reflexões filosóficas e religiosas da época, né? Que levava, como nós já sabemos, na Europa da época do século XIX, a ciência avançando, muitos não crendo na existência de nada mais além da vida física do ser humano, né? Já que a alma não foi encontrada ainda, não tinha sido encontrada em alguns eventos, em algumas experiências de autópsia, por exemplo, alguns médicos, alguns cientistas renegavam completamente a existência de algo a mais por não terem sido encontrados, né? Isso é uma história que a gente já conhece de outras observações literárias, etc. Tal. Ele continuou o discurso dele insistindo na racionalidade de se pensar nos mortos como se contemplasse um amor parcial terreno, que os espíritos continuam vivendo, amando, às vezes até mais do que nunca, com afeição mais depurada, com sentimentos mais aguçados,
né? E se nós pudéssemos ouvir a sua voz, não seria uma declaração de apego pessoal, mas um apelo vivificante, né? Maior dos esforços, como a gente observa muitas vezes em algumas psicografias de espíritos que, mesmo não tendo vivido uma experiência encarnatória com mais dedicação ao espiritual, mas aparentemente demonstram uma mudança nessa visão, nesse aspecto, né, nos seus escritos, nas suas palavras, buscando que nós ouçamos mais um apelo divino, um apelo espiritual em torno da caridade, do esforço, da paciência, da tolerância em relação ao outro, né, em relação ao nosso próprio planeta e evolução. A gente observa isso em algumas psicografias, em alguns conteúdos de espíritos que trazem esses apelos, digamos assim, a nós, seres encarnados, ainda aqui na Terra, por eles. Ele faz uma pergunta no discurso também a título de reflexão, né? Se os mortos conhecem os males que nos afligem, deve existir sofrimento nessa vida bendita, na vida espiritual, né? Ele responde que não pode considerar o céu senão como um mundo de simpatias, que já é também um início de uma afirmação que os espíritos vão nos trazer posteriormente, quando nos falam de que nós nos conduzimos ou nos relacionamos com simpatias e antipatias, né? Que nós somos atraídos por esses sentimentos, ou por essas percepções dos sentidos espirituais de cada um, da experiência vibratória de cada um, para nos confrontarmos ou nos encontrarmos com espíritos desencarnados também nas suas variadas dimensões espirituais ou planos ou vibrações, como queiram o termo a usar em relação a isso aí, no mundo espiritual de um modo geral. Então, ele já antecipa aquilo que os espíritos já iriam dizer lá na frente, a respeito das simpatias, né, dessas relações entre os espíritos no mundo espiritual. Lá na sequência, ele já coloca em outro ponto que nossos amigos que nos deixam por esse outro mundo não se encontram no meio de desconhecidos. Aí uma afirmação que ele traz, né, e lembrando mais uma vez em 1834, né, de que nós não somos abandonados espiritualmente por aqueles que nos têm afetividades, né? Nós não despertamos em meio a desconhecidos, né? É claro que isso tem sido rebatido por vários testemunhos de espíritos desencarnados em seus escritos, em suas palavras na psicofonia, nas reuniões mediúnicas, se demonstrando claramente que muitos realmente tiveram a oportunidade no desencarne de se reencontrar ou de encontrar-se com pessoas que eles não conheciam, né? E estar em ambientes, muitas vezes, que traziam sentimentos, sensações de sofrimento, de tristeza, de medo, né? E uma série de circunstâncias, evidentemente. Um minuto. Lembrando aquela questão da antipatia e da simpatia, né? Como o texto ainda tem muitas informações, inclusive tem observações de Kardec também já no final dele, eu vou deixar lá para frente, nos 5 minutos, para fazer a conclusão dele. Muito bem. Então, agora eu fico com conversas familiares do além-túmulo. Vamos lá, iniciando. Kardec ele vai fazer algumas considerações a respeito desses artigos. São 3 ou 4 artigos, aliás, evocações, e aí ele vai registrar aqui de forma assim, muito racional, quando ele diz assim, que seria um erro a gente imaginar que não teríamos nada a ganhar
com as conversas com espíritos vulgares. Como o Fred falou, cada detalhe que a espiritualidade revela e vai colocando sobre um ponto de vista, e principalmente para o observador sério, ele vai, ao mesmo tempo, perceber essa grande passagem, essa transição da vida atual para uma vida futura. E aí ele começa, inicialmente, fazendo uma evocação com o Marquês de Saint-Paul, que lá nos anos de 1860, que foi evocado a pedido da irmã, que era membro da sociedade, no período de 16 de maio de 1861. Às vezes eu fico assim perguntando, a gente tem muitas vezes uma ojeriza quando as pessoas nos procuram sobre esse ou aquele irmão que partiu e que daqui a pouco está lá. A gente bota apenas panos mornos e não faz o que realmente Kardec tinha feito, essas considerações, que são as evocações. E aí a gente entra naquele ponto, será que a gente está preparado para isso? Mas é certo que essa evocação ocorre, e aí eu achei assim, interessante quando, no momento da evocação, ele responde prontamente, e a pergunta seria uma pergunta número 3, ele diz, primeiramente, ela deseja saber se sois feliz, que é, na verdade, toda a preocupação de quem acredita no além-túmulo, saber se as pessoas que estão do outro lado estão bem ou não, qual é o tipo de sofrimento que está, e ele disse, estou errante. Em esse estado transitório, nunca traz felicidade nem castigo absolutos. Aí eu fiquei, isso é um ponto de vista do espírito, porque há outros, considerando algumas psicografias ou coisas desse gênero, os espíritos acabam fazendo essas colocações, o que bate também com alguns detalhes, né? E que a doutrina espírita explicita sobre a condição de céu e inferno, né? Que é um estado da alma que cada um carrega em si, né? E aí ele começa lá na questão 6, ele vai perguntar, quais de vossos parentes logo reconhecestes? Aí reconheci minha mãe e meu pai, ambos me receberam ao despertar e eles me iniciaram nessa nova vida. O que é comum e quantas vezes a gente tem visto sobre essas questões e as psicografias que têm surgido consolando aqueles que permanecem aqui por conta da necessidade de demonstrar esse processo de imortalidade. Pai, mãe, algum parente, e talvez pessoas até desconhecidas que surge nesse momento para receber aquele espírito que retorna ao mundo espiritual. Aí Kardec ele faz uma observação interessante quando ele diz assim, o fenômeno do despreendimento antecipado da alma é muito frequente. Antes de morrer, muitas pessoas entrevê o mundo dos espíritos e, sem dúvida, com o objetivo de suavizar pelas esperanças o pesar de deixar a vida. Então, há todo um processo preparatório. Aqui o pessoal estava falando a respeito de estudar as obras de André Luiz. André Luiz narra uma questão sobre um processo de desencarnação, onde o espírito está ali se preparando para o retorno ao plano espiritual, e quantas literaturas têm ocorrido e dando a certeza, não só a literaturas espíritas, mas de outras pessoas que acabam trazendo
essas nuances do mundo espiritual, sobre a aparição dessas pessoas no leito de morte. Se eu não me engano, Alexander Aksakoff, ele traz essas questões, falando a respeito das aparições no momento da morte, e vários outros autores têm feito essas colocações. Então, ele fala a respeito desse encontro espiritual, e, nesse momento, o espírito, perdendo a consciência de si mesmo, jamais testemunha o último suspiro do seu corpo, e a separação se opera sem que dele se dê conta. As próprias convulsões da agonia são um efeito puramente físico. A gente tem observado que algumas pessoas têm conversado, mostrado que, por exemplo, uma carta psicografada a uma mãe, o filho diz assim: bom, morrer na estrada ou no hospital não tem muito significado, porque a questão é o despertar da consciência naquele exato momento, que a mãe ficava preocupada porque o filho teria morrido numa estrada sem que realmente não tivesse nenhum tipo de ajuda naquele momento. Cessou, como outras questões vão ser colocadas aqui nesse capítulo, a respeito dessas conversas familiares, e eles vão revelando nitidamente essas questões. Na questão, na pergunta 10, eles: por que, referindo-se ao vosso corpo, o corpo faláveis sempre na terceira pessoa? Aí, porque ele estava lá naquele delírio, como se fosse o corpo dele e o espírito, e ele falava na terceira pessoa como se fosse uma disjunção desses dois corpos. Aí Kardec vai fazer essa consideração mais adiante, ele dizendo assim: quanto à questão é respondida pelo espírito, porque, como disse, eu era vidente e sentia claramente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Tais diferenças, ligadas entre si pelos fluidos da vida, tornam-se bem distintas aos olhos dos agonizantes clarividentes. Aí Kardec aproveita a deixa e diz o seguinte: eis aqui uma propriedade singular apresentada pela morte desse senhor. Nos seus últimos momentos, dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhes de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal região. Então, a questão levantada, que aí Kardec vai dizer aqui, ele diz assim: mas aqui que se desdenha perfeitamente de duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. Já em parte desprendido, o espírito considerava seu corpo como uma outra individualidade. É interessante essa questão. Eu acho que é um processo de descoincidência e que o espírito, pouco a pouco, vai tomando consciência desse processo que demarca a questão da morte. Aí ele vai, mais adiante, também fazer outras considerações sobre Henri Mandroux, que ele diz assim, que foi a pedido, ele vai ser, como é que diz? Ele vai ser evocado, mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa muito interessante, né? O sujeito, ele teve uma morte súbita, provavelmente por derrame. Kardec ele faz considerações aqui sobre um ataque de apoplexia, que aí eu fui dar uma olhada, seria um derrame cerebral, né? Ele desencarna aos 34 anos. Mas era um fato interessante que, aos 10 anos,
ele fazia-se notar pela sua prodigiosa facilidade, como resolvia de cabeça certas questões de aritmética, né? E aí, ele nesse exato momento, atraía atenções de várias pessoas, e aí, por fim, ele acabava recebendo um dinheirinho, porque ele tinha as pessoas, ele era pastor, e quando estava pastoreando, pelo fato dele ser, vamos dizer assim, um crânio na aritmética, na resolução desses problemas, que Kardec deixa claro mais adiante, pelos relatos que se vê, ele tinha, mas a sua facilidade era restrita apenas às combinações. Devido a essas questões, um professor um professor de matemática começa a tentar ajudá-lo, mas no decorrer do tempo, o sujeito não sabia, malmente sabia ler e nem tampouco reconhecer figuras geométricas, que era comum para a época. Ele tinha essa, vamos dizer assim, essa possibilidade. Ele era calculador, mas não era, de fato, matemático. Então, Kardec vai evocar, e aí a primeira coisa que ele diz assim, a questão, ele responde nessa evocação, ele diz assim, 4 e 3 são 7, tanto noutros mundos como aqui. Aí Kardec ele vai dizer, bom, nós queríamos evocar você anteriormente para poder saber como, mas você não estava, soubemos que você não estava em condição, então agora talvez seja o momento. Aí ele diz assim, eu tinha a faculdade de poder ler em meu espírito os cálculos imediatos de um problema. Dizer que um espírito expunha diante de mim a solução, e eu tinha apenas de ler. Eu era um médio vidente e calculador. Toda essa discussão cai assim, de uma forma que o sujeito não tinha outras habilidades, porque se existisse, isso era uma incompletude nos vários setores. Ele, na verdade, apenas sabia das respostas naquele exato momento e era feito toda na cabeça. Na questão número 6, como é que essa faculdade tão desenvolvida para o cálculo fosse tão incompleta para outras partes mais elementares das matemáticas? E aí ele responde, por certo, eu era um tolo, não é mesmo? Dizia as palavras e eu aceitarei. Dizei as palavras e eu aceitarei. Mas aqui, compreendeis, não mais tenho que desenvolver a minha faculdade para as cifras. E ela se desenvolve rapidamente por outras coisas. Então, todas essas questões que estão sendo levantadas, Kardec vai estar minuciosamente fazendo outras questões, se ele tinha reencarnado em outros lugares, se existia alguma correlação com a matemática. Ele, por exemplo, na pergunta 9, ele diz assim, eram sempre relativas à matemática, sem dúvida, desde essa é a minha especialidade. Aí, lá na questão 12, em que vos ocupais agora? Quereis saber o que me entrego? Passeio e espero um pouco antes de começar minha carreira como médio, que devo continuar. Eu achei intrigante essas questões, porque apenas se ele era um médio e automaticamente isso iria ajudá-lo mais adiante enquanto médio, mas ele provavelmente, Kardec vai fazer essas considerações, ele
ele deve ter tido em algum lugar uma possibilidade de ter estado fazendo esse ou aquele trabalho de matemática. Ele poderia não ser um gênio e não tenha desempenhado nenhum tipo de atividade nesse sentido. Como o meu tempo esgotou, eu fico por aqui e aí mais adiante eu volto a retomar as outras situações. Então, vamos dar prosseguimento. Beto, dissertações e ensinos espíritas. Beleza. Essa primeira de Erasto aí tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E fala muitos chamados e poucos escolhidos. Ele disse que essa máxima, ao tempo de hoje, na época dele, era mais apropriado que o tempo de Jesus, né? Mas a gente estende para todas as épocas, né? Todas as épocas. A gente não vai aqui discutir o que quis dizer com isso Jesus. Eu vou aqui só me ater ao que o Espírito falou, beleza? Ele chama nós de novos apóstolos de Jesus e que devemos levar essa doutrina. Agora ele fala dois pontos interessantes que naquela época e até nesta com menos intensidade, né, que ele fala da reencarnação e lavação dos espíritos. Interessante porque naquela época e como hoje as religiões, as igrejas não falavam muito sobre isso não, de reencarnação, de elevação dos espíritos, já que não tinha reencarnação, o espírito nascia junto com o corpo físico. Então, ele coloca como os dois pilares, realmente, que a doutrina espírita tem que colocar em seus basilares, né? E, realmente, são essas duas coisinhas aí que pegam em outras religiões. Aceitam até tudo, mas quando fala em reencarnação e fala da relação do mundo espiritual com o mundo material, é aí que está a desavença. Então, desde aquela época, já se tinha essa visão aqui. Eu achei interessante essa colocação dele aqui. Depois ele diz que, como novos apóstolos, nós temos que renunciar a muitas coisas. Os vícios, as conversas fúteis, e realmente a doutrina espírita realmente traz isso. Quando a gente começa a estudar, nos leva a essa mudança. E muitos abandonam por causa disso. A gente tem costume de dizer que a doutrina espírita não força nada a ninguém. E realmente, o que ela nos chama a razão. Nós mesmos, pela consciência que vamos tomando da coisa, que nos leva a essa mudança. E nós sabemos que nem todos estão preparados para isso. Renunciar a certas coisas, né? Porque a doutrina nos chama a isso. Outro dia eu estava falando sobre isso, que Jesus não veio meramente falar para a gente ser pessoas melhores. Não. Ele veio para a nossa mudança íntima, que é diferente. Então, a doutrina espírita, como advento do Cristo também, vem nos preparar sobre isso. Então, ele fala sobre isso. Não é meramente a gente conhecer, a gente se tornar melhor, não. Mas renunciar-se a certas coisas, melhorar-se em certas coisas, né? Eu achei interessante a colocação dele. E tem uma parte aqui que sempre quando eu leio também lá no Evangelho, eu não leio não, viu? É mais catolicismo no meio, fala de dogma, aquela parte bíblica de punição, eu não vou nem comentar sobre isso não, viu? Armadilha que lançaram no caminho, esses negócios, as maiores armadilhas somos nós mesmos. Eu considero assim. Mas, lá adiante, ele fala da fé. Quando ele fala que Jesus falou daquela fé que move montanhas, eu achei interessante que ele coloca a fé que Jesus falava e a montanha simbólica são as montanhas da iniquidade que temos dentro da gente. Eu achei isso interessantíssimo. Não é? Então, a fé pode remover tudo isto,
dentro da gente se a gente se prontificar a fazer isso. E, ainda nesse primeiro, ele fala assim, ó, sim, os transtornos morais e filosóficos vão se manifestar sobre todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. E é verdade, até levando para o tempo de hoje, gente. Olha os transtornos que nós temos aí. No meio de uma pandemia mundial dessa, tem gente que não está aprendendo nada. Tem gente que não está aprendendo nada. Eu acho que se tornaram até piores. Então, ele diz que teria esses transtornos filosóficos, esses transtornos morais, em época em que fosse necessário nós, como os espíritas, colocar luz sobre tudo isto. E eu já falei aqui, eu estou vendo muitos espíritas botando a lenha na fogueira. Isso é muito grave. Ele está chamando nesses momentos agudos de a gente pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo, vivenciar nesse momento tão agudo na sociedade, né? Então, eles já estavam prevendo que viria isso mesmo, transtornos e ideologias. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e levar em conta o que ele está pedindo aqui, né? Levar a luz. Levar, porque nós temos um manancial dentro da gente de doutrina espírita, de conhecimento. A gente está fazendo o que com isso? Nesse momento agudo que estamos passando, a gente está fazendo o quê? Estamos estendendo as mãos? Estamos nas redes sociais levando alguma coisa de bom, de esperança? Ou estamos entrando em conversa, como ele diz ali, conversas fúteis? Conversas fúteis, discutindo coisas que, pelo amor de Deus, que a ciência já está comprovando. E a gente está insistindo, a gente entra nessas ideologias. Então, ele diz assim, como novos apóstolos, a gente tem que renunciar a essas coisas e ver realmente o que a doutrina nos traz, mesmo que seja contra as nossas ideias. Então, foi uma coisa interessante. E quando ele fala que o Espiritismo, Deus chamou, né? Foram chamados ao Espiritismo, mas muitos se extraviaram. É o que eu estou falando. Então, nem vou comentar sobre isso. Não é que a gente é 100%. Não vamos ser, não, viu? Mas o mínimo que a doutrina nos traz, a gente tem que vivenciá-la, coisas que já temos condições de vivenciar, que é o amor ao próximo, a caridade, as outras coisas íntimas a gente vai lutando, mas tem coisa para a sociedade que a gente está negligenciando. A outra foi a ocupação dos espíritos. Ele fala do espírito da segunda ordem, que tem a missão de, vamos dizer assim, de nos ajudar nas provas, de forma geral, nas expiações. E outros, de modo mais particular, que tem a missão de nos acompanhar. É um caso mais particular, né? A missão de nos proteger, a missão de nos inspirar bons pensamentos, mas eles têm uma ressalva. Ele fala do médium. Mesmo o médium com toda essa proteção, mesmo o médium com todos esses espíritos que estão ali para lhe ajudar, ele tem que se aperfeiçoar. Mas aí a gente pode trazer para todos nós, não é só médium. Não é só médium. Todos nós devemos nos aperfeiçoar a cada dia para que essas missões desses espíritos de nos inspirar cheguem até nós para a questão de sintonia. Então, é aquilo que o outro espírito falou, que adianta conhecimento sem a vivência. Como é que a gente vai ouvir esses espíritos através da alma? Como é que a gente vai ouvir as suas instruções e melhorar? Então, achei interessante sobre isso. E ele diz aqui do tédio, né? Eu achei interessante que o tédio paralisa a alma. E realmente, né? Paralisa o completo também, que o tédio paralisa e a gente pensa em coisa que não deve pensar e a gente pode entrar naquela onda da reencarnação passada e repetir os mesmos erros.
E os espíritos inferiores, ele diz uma coisa interessante. Os espíritos inferiores fazem o contrário. Nos inspiram a fazer as coisas erradas. Agora, com detalhe, os da segunda ordem, que são espíritos superiores, ele diz uma coisa interessante, que recebeu essa missão. Agora, os espíritos inferiores, embora eles busquem isso como missão deles, de inspirar ao mal, não recebeu essa missão de Deus. Falo com ponta própria. Ninguém vai receber missão de praticar o mal com o outro. Eu achei isso interessante. O outro do deboche, que tem espíritos que inspiram-nos a paixões desvairadas, aos vícios, ao defeito de toda ordem, mas que ele diz aqui uma coisa interessante. E as paixões, que são nossos desejos, são coisas naturais da nossa caminhada e que elas nos chegam para o nosso aperfeiçoamento. Porque é difícil, gente. Impossível, eu diria. Como é que a gente está no mundo material de provas e expiações? E não vamos desenvolver as paixões? Porque as paixões nos impilam a procurar as coisas. Só que ele está dizendo aqui que Deus não nos permitiu para que a gente pegasse essas paixões de forma exacerbada e vivesse só para os nossos vícios e defeitos. Não. As paixões nos inspiram melhor, porque os nossos desejos nos inspiram a procurar as coisas para sobreviver, para trabalhar. E muitas dessas pessoas confundem que essas paixões é dada para a gente exacerbar mesmo nessas paixões e aí sintoniza com esse tipo de espírito tranquilamente e faz a troca, né, fluídica de desejos que a gente pouco, mesmo sendo espírita, não temos ainda muito clara que a nossa missão não é somente difundir o espiritismo. A nossa missão é difundir e se melhorar. É diferente, senão a gente vai ficar parecendo pregadores do templo, né? E nada serve para nós. Achei interessante isso aí. E ele encerra a nota de Kardec sobre essa negócio de paixão, de evolução. Ele diz assim que é impossível se não tivesse a reencarnação. Porque não é reencarnação só, o espírito trabalhar tudo isto. Então, ele diz que seria impossível se a alma nascesse junto com o corpo e, numa existência só, ela vencesse tudo isso. Achei muito interessante. E depois ele vem sobre o sobre o perispírito. Ele diz assim: eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão das ideias. Fala aqui dos espíritos elevados. É aquilo que Kardec fala, né? Que nós vamos evoluindo. E o próprio perispírito também vai evoluindo, de modo a nos dar menos entraves para que a gente expanda os nossos sentidos de visão e outros que a gente não sabe. Nós temos 5, mas a gente não sabe os outros que serão desenvolvidos. Então, quanto mais esse perispírito vai se depurando junto com o espírito, menos entrave. Então, é verdade, há uma expansão maior do nosso sentido. Agora, ele diz assim, agora, quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a ele. Portanto, como vedes, a matéria, daí o sofrimento de fome e frio. Sofrimentos que não pode suportar os espíritos superiores, tendo em vista... Ele diz agora aí, aquela discussão nossa, né? Ele diz, fala dos espíritos superiores, agora, os inferiores, quando retornam ao plano espiritual, ainda vinculados às coisas terrestres, sentem frio, sentem fome, e aí? Se sentem fome, a gente vai dar o quê? Era bom se Anderson estivesse aqui. Se sente fome, tem que dar uma sopinha, rapaz. Eu fico imaginando
no mundo espiritual. Se esse espírito passa por toda essa sensação, não tem que ter um cobertor se o cara está com frio. 1 minuto, viu? Então, a gente tem que começar a ver essas coisas. Imagine um espírito que passa para lá, de uma hora para outra, ele não vai deixar as drogas. E como é que vai fazer lá no mundo espiritual? Deixar ele a fazer como? É aquela mesmo que Marcos falou aí, que o cara despertou, a primeira coisa que viu foi a mãe, para uma nova vida. Que nova vida é essa? E ele fala aqui uma coisa interessante do perispírito, na época de Kardec, diz assim, ó, estou falando do perispírito em ordem moral. A ordem científica ainda não, vai ser por outros tempos. Então, tem muita coisa para a gente descobrir sobre o perispírito, né? Então, fica essas coisas aí para a gente começar a ver como é que vai fazer para esses cabras que chegam lá. Eu mesmo, que sou... Só para complementar, 30 segundos. Eu mesmo, que sou guloso. E aí, rapaz, vou ficar lá como? Se vire. Tem que preparar uma sopinha para que eu possa segredir. Só para encerrar, Marcos, você disse uma coisa que se liga aqui, o espírito lá, em 1934, já perguntava, Kardec não fez nada. Será que esses espíritos é material igual a nós? Será que ele faz? E Kardec não pegou, Kardec só perguntava a situação do espírito. Eu não entendo isso aí. Mas vamos prosseguir aí, que tem mais coisa para falar. Vamos agora para Itamar. Você tem 10 minutos para fazer suas considerações. Aí muito sim, bem. Hein? Aí sim. Aí tem tempo, né, Beto? O primeiro artigo apresentado por Fred, né, Schanning, Discurso sobre a Vida Eterna. Fred já falou, eu só vou reforçar algumas coisas. Vamos lembrar quem foi Schanning, né? Um pastor protestante da seita dos unitaristas dos Estados Unidos. Quem eram os unitaristas? Os unitaristas, mesmo sendo protestante, acreditavam na unidade de Deus, e não Deus como sendo Pai, Filho e Espírito Santo, como os unicistas acreditavam. Então, isso é muito interessante a gente perceber que naquela época, veja bem, aí por que Kardec trouxe esse artigo, trouxe para esse artigo o discurso desse pastor protestante, a mesma coisa que ele fez lá em 1858, em abril, quando ele colocou o Espiritismo entre os druidas. Ou seja, Kardec pegava algumas similaridades com os princípios básicos do Espiritismo para poder reforçar e dizer, olha, não fui eu quem trouxe, não foi o Espiritismo quem trouxe apenas essas informações. Isso já estava espalhado aí antes do surgimento do Espiritismo. Tanto é que ele vai apresentar, como o Fred falou aí, né, eu não vou repetir, ele vai apresentar alguns princípios básicos do Espiritismo no discurso de Schanning. Por exemplo, Deus. Ele vai apresentar, Deus é um dos princípios básicos do Espiritismo. Deus como sendo único, como ser único, e não como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que é algo interessante. Segundo, a pluralidade dos mundos habitados. Quando ele fala que o quanto é pouco racional imaginar que não há outros mundos. Então, outro princípio básico, imortalidade da alma, quando ele diz, aqueles que nos deixaram por um outro mundo devem ainda ter mais profundo interesse nesse. Inclusive, aí a gente já percebe de uma forma indireta a relação, outro princípio básico, a comunicabilidade dos espíritos com a gente. E é até interessante isso aí, nessa comunicabilidade, quando ele vai mais na frente dizer, o homem que deixando o esquecimento dos seus parece desprovido dos melhores sentimentos da sua natureza. E ele fala também, mais na frente, sobre as atividades, como o Beto falou aí, de ocupações dos espíritos, e ele vai dizer, em um estado novo de atividade, de vidas e esforços, ou seja, atividade dos espíritos no mundo espiritual. Por que Kardec reforça isso? Porque ele vai dizer, no final, Fred deve falar isso aí, que ele não completou, mas ele vai falar. No comentário de Kardec, quando ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, esse discurso foi em 1834. Então, esse cabra, esse pastor,
ele, juntamente com o filósofo Milton, eles eram espíritas por intuição. E Kardec gostou tanto das informações posteriores, das comunicações desse espírito, que aí nós vamos ver onde é que tem mensagens desse espírito Xânigo. Na Revista Espírita de 1860, em maio, agosto e novembro, ele vai levar também mensagens espontâneas, ditados espontâneos de Xânigo. E vai levar para o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, nós vamos ver mensagens de Xânigo nas manifestações espíritas, no capítulo das evocações, quando Xânigo vai falar sobre, respondendo a Kardec, sobre a ubiquidade do espírito. Também nas dissertações espíritas, quando ele vai trazer uma mensagem sobre os médiuns, no item 10. Então, não era um espírito qualquer, era um espírito que realmente tinha conhecimento. Então, esse artigo eu vejo assim como muito interesse para a gente. No artigo apresentado por Marcos, Conversas Familiares, eu tive uma percepção essa semana estudando, e eu pude ver o seguinte: Kardec separou. Conversas familiares eram as evocações, que é justamente esse artigo. As dissertações foram as comunicações espontâneas, que inclusive Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer, no capítulo das evocações, ele vai dizer: os espíritos podem se comunicar ou de uma forma espontânea ou sendo chamado, sendo evocado. E aí, na Revista Espírita, desde o início, ele sempre separa. Conversas familiares é quando ele evocava os espíritos, e dissertações era quando tinha as comunicações espontâneas. Nessas conversas familiares, tem algumas coisas interessantes aqui que eu anotei, né? Marcos já reforçou justamente a importância dos espíritos, mesmo não sendo espíritos superiores, sendo espíritos que, quando encarnado, eram pessoas comuns, e Kardec trazer isso que, olha, vamos evocar esse cabra aqui para saber algumas coisas. E dentro disso aí vem o reforço de quê? O reforço de que ele diz, como na questão 11, faltando 2 minutos, me avisa, pessoal. O que dissestes de vosso estado errante? Então, Kardec reforça isso, o estado. E a resposta dele: meu estado é 1000 vezes preferível do que na encarnação terrestre. Então, mesmo sendo um espírito que não tinha muito conhecimento, desencarnado, ele se acha numa condição melhor. No segundo artigo de Henry Moldex, tem uma informação interessante aí, que Kardec vai dizer que era membro, olha aí, membro da Sociedade de Frenologia, quando ele vai fazer uma análise desse cara, porque respondia as questões com habilidade incomum na área da aritmética, e ele vai dizer: a memória dele era prodigiosa para números. Essas informações me passaram para mim, foi lida lá na Sociedade Frenológica. Então, Kardec vai dizer, vamos lembrar a frenologia, nós já, inclusive, apresentamos alguns artigos, a pseudociência, que alega que a forma e a protuberância do crânio, né, são indicativos das faculdades e aptidões mentais. E Kardec, no artigo A Cabeça de Garibaldi, que eu apresentei essa semana no outro grupo, vai dizer o quê? A Sociedade de Frenologia tem os frenólogos materialistas e os frenólogos espiritualistas. Kardec era um frenólogo espiritualista, mas era o que a ciência, na época, né, entendia. Era o que a ciência tinha, essa teoria, que depois o próprio Kardec vai falar no comentário nessa Cabeça de Garibaldi, vai dizer: olha, é o espírito quem determina a condição do corpo, embora também ele vai dizer no Livro dos Espíritos que o corpo limita a ação do espírito. Nós já vimos isso num artigo que foi apresentado aí sobre um idiota, quando Kardec votou e o espírito disse: olha, eu não tenho como exercer a minha função em virtude da limitação do meu corpo. Tem uma outra coisa interessante nesse artigo que ele vai dizer, falando sobre médium. Aí ele vai dizer: olha, um dos elementos lá, um dos componentes da sociedade, disse que esse cidadão era médium. E Kardec questiona: mas você era médium? Ele disse: olha, eu não sabia que era médium. E aí ele disse: eu agora, enquanto espírito, não sou médium. Isso reforça a tese da mediunidade ter relação com o aspecto físico. Nas dissertações, essa comunicação de Erasto é extremamente ufanista, né?
extremamente ufanista. Toda vez que eu leio no Evangelho também, Beto, eu vejo como um ufanismo muito grande. Erasto muito entusiasmado. Veja quando ele diz, adeptos do Espiritismo, sou os eleitos de Deus. É um contrassenso, porque na pergunta 982, Kardec pergunta se é indispensável ser espírita para ter sorte no mundo espiritual, ter uma sorte futura, e os espíritos dizem que não, é necessário fazer o bem. Para finalizar, esse próximo artigo apresentado por Beto, Ocupações dos Espíritos, está claro aí algo interessante, que é a escala espírita. Está lá na questão 100, né? A escala espírita, quando Kardec vai falar sobre os espíritos da segunda ordem, da terceira ordem, da primeira. E fica claro, quando ele vai dizer da segunda ordem, que são os bons espíritos, que ainda são espíritos que precisam evoluir, que precisam progredir. Ele vai dizer o quê? Predominância do espírito sobre a matéria, mas que ainda precisa avançar e evoluir, e essa dissertação fica claro. Sobre o perispírito, veja que teve uma discussão, uma confusãozinha lá na sociedade. E aí, justamente o quê? O espírito Lamennais estava lá e disse, olha, segui com interesse a discussão, que colocou vocês num grande embaraço, mas vocês não resolveram isso. Por isso que eu venho trazer alguns esclarecimentos. Isso é muito interessante. Beleza? Agora, Fred, pode utilizar 10 minutos também. Vamos iniciar pela última fala de Itamar aí, né? Eu tenho uma admiração por Erasto, eu gosto dele. Pelo menos ele tem uma qualidade. Ele foi ungido santo, mas não se identifica como santo. Ele é santo católico, mas não assinou as mensagens como santo, igual a um tal de um Luiz e outros aí. Eu que se acham santos ainda, apesar de em vida não foram. Voltando lá ao nosso amigo Schanning, como você bem disse, Tamar, ele tem várias mensagens em diversas passagens, não somente da Revista Espírita, como do Livro dos Médiuns, né? Kardec colocou muitas passagens deles aí, justamente pela condição intelectual, né, espiritual desse espírito, que, como foi bem dito aí, mostra claramente de que ele, em sensações, em percepção espiritual, né, já era mais espírita do que muitos que se seguiram depois, a partir de 1857, né? E o poeta Milton, que tem algumas publicações muito interessantes, filósofo, poeta, né? Intelectual inglês, né? Que antecedeu em muito a Schanning, mas que tinha nos seus escritos muita coisa próxima, né? Daquilo que seria descortinado depois com o espiritismo e a codificação espírita, né? Em especial, ele tem uma obra, um poema épico, né? O Paraíso Perdido, né? Em que ele recria o conflito entre Deus e o diabo, né? O Lúcifer e Deus, né? Que é bastante interessante esse poema, né? O Schanning, ele coloca uma série de situações que, na visão dele, à época, seriam realidades especiais no mundo espiritual. O que me chama, assim, às vezes, um pouco a atenção também é que ele coloca muito as condições no pensamento dele dos espíritos mais, digamos assim, felizes, né? Espíritos que estavam num ambiente de maior alegria, aquela coisa toda. Tanto é que ele chama de habitantes do céu, né? Em nenhum momento ele coloca como habitantes do inferno, por exemplo, que era uma concepção religiosa também, ainda no século XIX, mas ele fala muito dos espíritos após a desencarnação, no mundo espiritual, em locais e com companhias de pessoas mais elevadas, mais alegres, aquela coisa toda. Não perfeitas, mas pessoas que traziam os espíritos que estavam desencarnando uma sensação de maior leveza, de maior alegria, de simpatias, né, de aproximação, de amor, etc. e tal, né? Então ele imaginava esse mundo como um mundo de planos, de esforços prodigiosos, né, para o próprio melhoramento de cada espírito, considerando até como uma sociedade a atravessar fases sucessivas, né, de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimento,
de poder, né? Veja só, de poder, né? Interessante, né? Pela energia de seus próprios membros, né? Então ele fala muito dessa questão mais alegre, mais feliz, mais agradável dentro dos habitantes do mundo espiritual, que ele fala simbolicamente como céu, né? Dizendo que esses habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação, que eles teriam grandes missões tal, e a cumprir pelo progresso da existência, sem fim. Pode ser a eles confiado cuidados em outros mundos, né? Uma das coisas que foram discordantes depois com a doutrina espírita é que ele acreditava, em 1884, Schelling, que nós não nos encontraríamos no meio de desconhecidos. E isso tem sido colocado de forma até contraditória, de certa forma, em outros escritos e na própria doutrina espírita no Céu e Inferno, que demonstra claramente que muitos espíritos desencarnam em meio a ambientes e companhias que, num primeiro momento, os espíritos não reconhecem ou sentem alguns sentimentos de medo, de insegurança, de tristeza, dependendo da situação, do nível de compreensão de cada um. Mas, como nós dissemos, ele no discurso dele exalta muito aquela percepção mesmo religiosa, talvez pela própria formação dele, de protestante, né? Pelas características também da sua conduta, de que os espíritos iriam, aqueles que seguiam a Deus, aqueles que respeitavam as leis divinas, iriam para o céu, né? É uma visão muito comum dos religiosos de então e da atualidade. Então, ele se achava que esses recém-chegados se viriam cercados de virtudes, né? De bondades, de visão íntima dos espíritos simpáticos que o rodeavam. Evidentemente, sabemos hoje de que eles só se encontrariam assim se tivessem semeado durante a sua existência o seu processo. E mesmo assim, não há garantia de que isso ocorra dessa maneira. Mas era uma visão, apesar de romântica, de religiosa, mas que se aproximava dos princípios e dos conceitos que seriam nascedouros depois, a partir de 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Ele faz alguns questionamentos também no texto que eu acho interessante, né? A questão da comunicação dos espíritos, né? Que língua e por meio de que órgãos, né? Relembramos que o perispírito era um tema que ainda não tinha sido iniciado na discussão do saber, né? Do conhecimento humano. Então, ele faz no discurso esses questionamentos de que maneira, né? Com que língua, por meio de que órgãos os espíritos se comunicavam, né? De que maneira ele diz que ignora, mas sabe que através do progresso, quer dizer, um saber intuitivo, né? Já que ele não detinha o conhecimento naquele momento para debater melhor essa questão, mas que ele imaginava que através do progresso o espírito adquiria maior facilidade de transmitir o pensamento, que é uma coisa interessante, porque eu pessoalmente ainda não estou convencido que a linguagem seja só essa, né? Mas a princípio nós utilizamos este meio de comunicação, né? Que se aperfeiçoa, é muito claro isso, no processo de evolução do espírito, da sua situação, da sua condição no mundo espiritual. Mas aqueles espíritos que estão próximos, uma grande maioria, uma grande parte que estão próximos às questões terrenas, acho que não é bem pelo pensamento, não, acho que é a mesma linguagem mesmo, muito próxima daquilo que a gente está habituado aqui nesse mundo, pelas próprias concepções internas de cada um. Mas que ele o Espírito Schelling, ele nesse discurso, ele já traz um avanço, né, nesse processo de tentar se entender, né, como é que essas comunicações se davam, né, no chamado céu, no mundo espiritual, nos planos espirituais, no seu discurso, né, no além-túmulo, onde, segundo ele, a alma, o espírito, né, já teria consciência de suas capacidades, né?
O que na prática a gente observa é que não é bem assim, né? Não é a capacidade, total capacidade, mas algumas percepções são despertadas e são compreendidas melhor. Mas é aquela história, né? Ele imagina o mundo espiritual como um céu, né? O discurso dele é muito claro nesse sentido, pela formação religiosa dele, né? Ele crê e discursa nesse sentido, de que o mundo espiritual é um céu, né? Composto de uma comunidade estacionária ou não, uma comunidade construtiva. Então, ele imaginava esse mundo espiritual como um mundo de planos, né? De esforços, né? Para o próprio melhoramento de cada um. Imagina se ele não coloca nesse discurso, mas é bem interessante se ele colocasse, né, a questão das reencarnações, por exemplo, né? É algo que ele não entrou nesse discurso, talvez por falta de conhecimento, de colocações, né, de entendimento ainda, mas ele não só fala da pluralidade dos mundos, mas fala também dos mundos espirituais, dos planos espirituais, né? Do melhoramento, do progresso constante do espírito. Imagina se ele tivesse abordado para um melhor esclarecimento as encarnações, né? Porque fica aparecendo no discurso dele, para finalizar, de que espíritos que encarnam em mundos melhores são privilegiados em relação àqueles espíritos que encarnam, né, ou que vivem, né, em mundos mais inferiores, como a Terra e outros, né? Sem o princípio da reencarnação, isso aí fica muito difícil de compreender, e esse discurso de Schanning não aborda isso justamente porque ele ainda não tinha essas informações ainda em 1834. Muito bem. Agora sou eu que vou reiniciar aqui. Com 10 minutos. Na verdade, assim, a terceira evocação, eu queria chamar a atenção, ela se trata de uma senhora, Anais Gordon, que ela era muito notável pela doçura de caráter, pela moral, e ela faleceu em 1860. Foi evocada a pedido do pai e, consequentemente, do marido. O que eu achei assim, interessante, ela traz algumas informações muito assim, interessante quando ela se apresenta como um espírito feliz e confiante, mas ela coloca um detalhe aqui, que um dia vai chegar, que ela vai, digamos, evoluir com as asas, aí, com a questão de asas, mas aí Kardec começa a fazer algumas questões, né? Ela diz assim, inicialmente ela ficou feliz por conta de estar ali naquele exato momento, poder participar, e Kardec pergunta por que ela tinha falecido tão cedo. Ela, bom, eu faleci nesse período que minhas provas aqui na Terra havia cessado o meu tempo, então retorna para o plano espiritual. E aí ele, na questão 5, ele diz assim, sois feliz como espírito? Sou feliz, espero, aguardo, amo. Os céus não constituem um terror para mim e espero, confiante com amor, que as brancas asas me conduzam. Aí Kardec já começou, bom, que negócio é esse? Que asa seria essa, né? O que é que você está entendendo realmente aqui de asas? E ela diz assim, entendo tornar-me espírito puro e resplandecer-me como os mensageiros celestes que me deslumbraram. Então, Kardec ele vai falar a respeito dessas questões, mas ele só vai tomar como referência isso, também como um ponto-chave para essa discussão, quando ele começa ele perguntou a ela se ela tinha estado com um cunhado que já tinha desencarnado há alguns anos.
E ela disse que, bom, quando ela tinha desencarnado, ela encontrou entre os espíritos, provavelmente naquele momento onde ela se encontrava, e que, posteriormente, não mais encontrou. Aí Kardec pede a ela para fazer algumas considerações a respeito para a família e tal, e ela traz um texto assim bastante útil e iluminativo, porque ela vai fazer as considerações que ela, dentro do contexto espiritual que ela enxerga e se percebe enquanto espírito, que eu achei assim muito bom. E aí, posteriormente, ele vai fazer uma evocação do espírito do senhor Gordon, que era o filho mais velho, evocado em 1860. E aí ele disse, bom, por que a senhora Gordon não foi vista mais? E ele deixa assim bastante claro. Bom, ela evoluiu. Obviamente, ela se elevou. Ele diz assim, como é que vossa cunhada não vos ver mais? Aí ele diz assim, ela se elevou. Aí Kardec começa a questionar, diz, bom, essa pergunta ela havia sido respondida, nada sei quanto a isto, que era o espírito que tinha dito anteriormente, mas ele vai perceber nas entrelinhas a capacidade não só desse espírito, da modéstia e do amor que ela representa naquele momento. E ele, na questão 14, ele diz assim, quais têm sido vossas ocupações desde aquela época? Avancei na vida dos conhecimentos, ouvindo as instruções de vossos guias. Uma coisa que, como nós estamos retomando essa ideia, será que existe um plano específico a esses espíritos? Como é que essas instruções se dão? O conhecimento permeia sobre a condição do processo evolutivo desses espíritos, né? Então, para vocês terem ideia, veja o que ela diz aqui. Podeis dar alguma comunicação ao vosso pai que ficará muito feliz? Caro pai, não creias perdidos seus filhos e não sofra antes a visão de vossos lugares vazios. Eu também te espero sem nenhuma impaciência, porque sei que os dias que passaram são outros tantos degraus subidos a que nos aproximam um do outro. Ser grave e recolhido, mas não triste, porquanto a tristeza é uma censura muda dirigida a Deus, que quer ser louvado em suas obras. Aliás, porque sofrer nesta vida triste, onde tudo se apaga, exceto o bem ou o mal que realizamos? Caro pai, coragem e confiança. Então, ela vai, a todo momento, trazer essas informações, e Kardec diz que ali estava um espírito que tinha uma modéstia muito grande. Muitas vezes ela não queria imputar ao outro a ideia de que estava numa condição inferior e que ela tinha avançado, mas com todo o respeito, com todo o amor que ela coloca, inclusive na própria condição que ela se apresenta, pela forma e pelo palavreado quase poético, que aí eu lembro aqui muito bem daquele espírito indiano que Divaldo Franco recebe, Rabindranath Tagore, que traz assim uma melodia nos seus ensinamentos que parece que você fica embevecido quando você os recebe em torno de espiritualidade e conhecimento, mas que é o que esse espírito passa. As outras questões, que eu acredito que não é mais dessa temática, é os efeitos do desespero, que vai ser
traduzido em torno da percepção do conhecimento espírita, da ideia e da lógica que o espiritismo coloca em relação à questão dos suicídios, de se apresentar sobre as diversas óticas para que o sujeito, frente a essas dificuldades, que ali esse espírito coloca muito bem, que a gente deve ter paciência e que todo momento aqui a espiritualidade tem chamado a atenção na realização de um propósito maior. A nossa maior difusão da doutrina espírita é o nosso exemplo, a nossa emanência enquanto espírito imortal. Isso não requer religião, mas uma clareza em torno da confiança em Deus, da compreensão daquilo que somos e por que nós estamos aqui, afinal de contas, todos os problemas que convergem nesse exato momento, a nosso ver, são respostas do céu para que a gente possa pensar melhor, refletir melhor e evoluir num contexto muito maior, perdoando, que é a coisa mais difícil que se tem, mas, ao mesmo tempo, nos ensinando que a doutrina espírita ela revive esse Cristo de Deus no interior das nossas ações. Aqui eu encerro. Bom, então aqui fica agora Beto o encargo de fazer as suas considerações. Beleza. Faltou aqui no perispírito aqui o Lemanais, né? Diz assim: o perispírito para nós outros espíritos errantes é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente pela vossa alma, das infinitas nuances de médios e de comunicações. Não entendi muito, não. Para mim, tudo é através do perispírito, né? O que ele quis dizer, no meu entender, quanto mais a pessoa se aperfeiçoa o médium, ele tem uma nuance melhor para dar as comunicações. Foi o que eu entendi. Outra coisa que Itamar falou aí, eles estavam discutindo mesmo, eu anotei aqui. Agora vem a discussão de Kardec com a discussão se um chama perispírito, outro chama envoltório fluídico. A briga foi essa, Itamar. Aí o espírito chegou e fez, rapaz, essa briga não tem nada a ver, é a mesma coisa. Interessante, tá vendo que eles também lá discutiam várias coisas? Eu achei interessante também isso aí. Teve aqui do anjo Gabriel, que eu nem vou comentar. Não vou comentar, tem uns negócios de Satã, tem uns negócios de Calvário, e é uma mistura do catolicismo com o espiritismo, ele tem que explicar, eu não vou me ater muito a isso aí, não. O despertar também é uma mensagem ufanista, vamos dizer também, que fala dos abalos que o espiritismo vai causar, aquele negócio todo, não é muito minha praia, não. E a do gênio e a miséria, muito poética para o meu gosto, viu? Assim, dizendo que é uma missão muito gênio lá na Terra, e fala mal da gente, que o gênio, deixa para lá esse negócio, viu? Não vou me ater nisso aí, não. Agora, a última, separação do espírito. Olha o que diz aqui, ó. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por uns 1000 acidentes aos quais o corpo está sujeito, o espírito se desliga dos laços que o retinham em sua prisão fétida, ele livre no espaço. Beleza, tranquilamente. Não é? O espírito abandona quando é uma morte natural, abandona pela extinção do fluido vital. Não tem mais para ele sobreviver ali, ele não abandona. É porque ali já não tem mais um fluido para que ele possa se comunicar. Beleza. Agora, veja assim. Entretanto, ocorre que, quando ele é ignorante e sobre quando é culpável, um véu espesso lhe esconde as belezas da morada que os bons espíritos habitam. Morada que os bons espíritos habitam. E aí? É circunscrito ou não é? São perguntas que a gente tem que fazer.
Se ele está interditado ali, e aí? E ele se encontra só, ou na companhia de outros espíritos maus inferiores. Olha o que eu disse. A gente discutiu aqui, a semana passada, sobre aquele livro de Ivone, né? Memória de um Suicida. Ele disse que se encontra aqui. E aí? São coisas que a gente tem que começar a estudar. Se eles se reúnem, está aqui, dito aqui, se reúnem. Os espíritos se reúnem conforme semelhança de sofrimento, de moral, de conhecimento. E aquilo que o Marcos falou também aí. Gostei dessa pergunta sua. Se vão instruir aonde? Se recebe instrução, como é essa instrução? É como nós aqui que estamos fazendo? Conferência? É sentando? É vendo? É estudando? Aí volta aquele mesma coisa da gente. É lugar circunscrito ou não? Kardec deixou a gente numa situação difícil, não? Deveria perguntar tudo isso. Bom, sobre as outras coisas aqui, eu vou falar bem rapidinho o que eu fiz aqui. Sobre o primeiro, o que eu percebi aí, que esse espírito, embora ele traga algumas nuances espíritas, ele estava preocupado em descrever o céu. Ele estava preocupado em descrever o céu. Em nenhum momento ele fala aqui de comunicação dos espíritos. Ele faz até uma comparação dizendo que nós temos instrumentos que podem ver a vastidão do universo naquela época. Por que não esses espíritos que ocupam o céu não estão nos vendo? Então, a preocupação, pelo que eu li, não era de comunicação, de que forma. Ele não fala de mundos, ele fala do céu. Que muitas pessoas acham que é uma fantasia, que não existe espíritos puros ali, que não é material igual a nós, que não pode nos ver. Eu entendi desta forma. Ele queria defender isso, embora traga algumas coisas interessantes, porque ele faz questionamento. Vem cá, no céu, esses espíritos puros, eles têm limitação igual a nós? Ele tem órgãos especiais que podem nos ver? Mas em nenhum momento ele trouxe uma temática assim que pode se dizer espírita. Kardec diz espírita por intuição porque são coisas que traz de reencarnações passadas, né? Então, já era um prenúncio que ele trouxe. Mas em nenhum momento eu senti aqui que ele traz muita coisa. Agora, claro que depois, como espírito, aí que está. Realmente, chegando no mundo espiritual, como espírito, ele já traz coisas melhores, mais profundas para a gente. É a evolução do espírito, né? Então, encarnado aí, eu achei que ele queria defender a sardinha dele do céu, demonstrar que o céu não é um inoperante, que está vendo tudo, certo? Mas em nenhum momento nos diz nos ajudar, apenas nos ver, nos intuir para o bem, mas não diretamente com comunicação ou outra coisa mais. O do matemático aqui, eu achei interessante. Ele recebeu essa missão, mas no mundo espiritual ele disse que mesmo sendo na área, ele está aprendendo agora outras coisas. Sabe o que é isso? Que ele faliu na missão dele. Ele faliu, foi retirado dele tudo isto. Ele não entendeu. Começou a cobrar dinheiro, começou a ter dinheiro, jogou foi só a mediunidade fora. Chegando no mundo espiritual, ele vem cá, meu irmão, você não vai fazer nem 3 mais 4 igual a 7. Como ele chegou dizendo aí. Então, isso é para cada um de nós, né, que tem as suas missões, e temos que ver o que é realmente algumas coisas. Depois, Kardec fala que a identidade dos espíritos é ainda um dos escolhos ainda para o espiritismo. E é verdade. A gente não se identifica nós mesmos. Imagina a identidade dos espíritos. Principalmente, não só em particular, como foi descrito aqui, a identidade mesmo das nossas comunicações que recebemos em nossas casas, dos mentores, daqueles espíritos que dizem que estão nos guiando. E eu estou vendo cada umas bobagens aí,
que muitas casas estão aceitando como verdade. Livros e mais livros aí falando besteira e a gente aceitando como verdade. Né? E da morte da muito jovem aqui, ela diz assim: por que foste levada tão jovem da afeição de vossa família? Porque terminei minhas provas. Interessante, terminou, foi embora. De onde vem que a vossa linguagem é tão poética e tão pouco relação com a posição que tinha sobre a terra? Porque era diferente e tudo. Aí vem essa sensibilidade do perispírito mesmo. Se nós desencarnássemos aqui agora, é claro que ia ampliar nosso conhecimento, ia ampliar nossa visão, nossa percepção, não é? E do matemático, interessante também, Kardec pergunta assim: tentamos várias vezes evocar você, mas você não está preparado. Então, é aquela nuance que a gente conversou aqui. Em alguns pode ser, como demonstrou aqui. Minuto. Como demonstrou aqui, em algumas horas foi evocado, e esse daqui, por muito tempo, não foi evocado. Então, a gente não pode ter um padrão de que esses espíritos só podem ser evocados depois de certo tempo. Depende de cada circunstância. Então, a gente tem que começar a pensar melhor. Terminei, meu irmão. Aproveita e faça a pressa aí, Beto. Terminei tudo. Pessoal, eu tenho uma sugestão. Fred fez um comentário no grupo, e eu acho que interessante. Ficou um artigo que a gente não apresentou, que eu acho que é fantástico a gente discutir no Zap, que é a correspondência de Rostang. Okay. Que aí, justamente, quando ele vai iniciar o contato com Kardec, e que depois ele vai trazer os 4 evangelhos. E aí é interessante que a gente não deixe passar essa oportunidade de discutir esse texto no Zap, que é muito interessante isso aí. Tranquilo. Aqueles 4 evangelhos tem muita coisa, viu, velho? Tem bônus para manga para a gente discutir. São 10 horas. Vamos aproveitar a ausência de João, que João é fã de Rostang, viu? São 10 horas e 1 minuto. Fred quer fazer alguma relação aí, rapidamente, pelo menos? O Itamar? Ou você que só quer deixar lá no chat? Então, tudo bem. Faz a pressa aí, Beto, por favor. Vamos encerrar. Vamos agradecer a Jesus por mais esse estudo de hoje, que foi proveitoso para todos nós e para aqueles que estão nos ouvindo. Que todas essas lições fiquem conosco e de alguma forma sirva para a nossa evolução espiritual na Terra. Agradecer a Jesus por nos permitir levar essa mensagem que, com certeza, tem consolado a muitas pessoas que nos ouvem e que tem nos permitido como instrumento de esclarecimento nesse momento tão difícil de pandemia. Do mais, que Deus nos ilumine, nos dê muita paz. Aqui, né? Até logo, galera. Galera. Até a próxima. Mais para todos. Valeu.